alunos e alunas do 6º ano. Eu sou a Dejanira, professora de História. Nessa aula, nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. A região em que ficava localizado, que nós chamamos de Grécia Antiga ou de mundo grego, é no sudeste europeu e pegando uma parte da Ásia Menor, como está demonstrando aí no mapa. Então, engloba o que é hoje a Grécia na atualidade e uma parte um pouco maior. O território da Grécia era montanhoso e com poucas terras férteis, porém, o vasto litoral, composto também por bons portos naturais, estimulava a navegação e o comércio marítimo. Esse relevo cheio de montanhas, ele favoreceu o isolamento interno e a formação de comunidades e depois cidades independentes umas das outras, que ficavam mais ou menos isoladas uma em relação à outra. O que nós chamamos de Grécia Antiga ou de mundo grego, na verdade, foi uma região formada e povoada por diversos povos diferentes, como, por exemplo, os jônios, os eólios, dórios e aqueus, que está demonstrando aí no mapa onde ficava cada um deles. Dei em especial atenção para a formação da cidade de Esparta, formada pelos dórios, que está aí na parte verde, e para a cidade de Atenas, constituída pelos eólios, que está aí na parte roxa, que então são duas cidades-estados gregas importantes que nós vamos falar delas. Esse mundo grego, então, ele não constituía uma unidade política, mas sim comunidades e depois também cidades independentes uma da outra, com formas de organização diferente uma da outra, mas que compartilhavam alguns aspectos culturais e principalmente falavam a mesma língua, por isso serem chamados todos de gregos. Inicialmente, a forma de organização social desses povos da Grécia Antiga era o chamado genos ou oikos, que eram grandes comunidades agrícolas e familiares, uma família extensa daqueles que acreditavam ter um ancestral em comum, e esses oikos ou genos eram comandados por um chefe e a produção deles era voltada para a subsistência. E aquilo que sobrava dessa produção de subsistência pertencia a este chefe, que depois acabou aumentando seu poder. A partir do século VIII a.C., houve um crescimento da população nessa região da Grécia Antiga e aumentaram as trocas comerciais e também surgiram várias cidades. Essas cidades da Grécia Antiga, por serem isoladas uma da outra, eram chamadas de cidade-estado ou polis. Ou seja, cada uma delas era como se constituísse um pequeno estado mesmo, um pequeno país. Então, de cidade para cidade, mudavam as leis, mudavam as formas de governo. Aí a gente tem uma definição de um especialista no assunto, Pedro Paulo Funari, que explica o que era essa cidade na Grécia Antiga. Então, a cidade ou polis é um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao redor, e, eventualmente, alguns povoados urbanos secundários. A cidade se define, de fato, pelo povo, demos, que a compõe, uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às mesmas divindades protetoras. O que significa falar que o que define realmente a cidade é o povo que a compõe? Que já aconteceu na história de algumas dessas cidades-estados da Grécia Antiga, da região ser invadida, atacada por outros povos, e os cidadãos dessa cidade conseguirem se deslocar para outra região, e aí eles continuavam se sentindo pertencentes àquela cidade. Então, o mais importante para eles era o povo que habitava a cidade do que para constituir essa cidade, do que o território mesmo em si, onde ela estava localizada. Aí nós temos a representação de uma cidade-estado, de uma forma geral, de como seria uma cidade-estado da Grécia Antiga. Aí notem que a gente tinha o espaço da cidade mesmo, onde eram realizadas as trocas comerciais e onde eram construídos os templos para os seus deuses, e tinha a região do campo também, onde ficavam os produtores agrícolas. E aí o campo está representado pelo número 4. Era importante também, nessas cidades-estados, a ágora, que está aí representado pelo número 2, que era uma praça pública que existia nessas cidades, onde eram realizadas tanto as trocas comerciais, quanto as manifestações políticas também aconteciam nessa ágora.
E é interessante também o 3, que é o teatro, que era um espaço de convívio social e manifestação cultural, que era uma coisa que eles davam bastante importância também nessa Grécia Antiga. Por volta do século 8, como nós já vimos, 8 a.C., a população começou a crescer e as terras agrícolas ali na região da Grécia Antiga tornaram-se insuficientes para o sustento das pessoas, porque eles já tinham poucas terras férteis, né, naquela região. E, além disso, as terras férteis que existiam estavam concentradas nas mãos de poucas pessoas, enquanto muitos pequenos camponeses que acabavam não conseguindo ter a sua própria terra, acabavam se endividando, né, pegando dinheiro emprestado com a nobreza, e quando não conseguiam pagar esses empréstimos, eles se tornavam escravos, porque na Grécia Antiga existia a questão da escravidão por dívida. Então, tudo isso levou a tensões sociais que acabou gerando a expansão colonial grega. Ou seja, a partir dessa época, do século 8 a.C., eles passaram a buscar terras em áreas distantes, formando colônias da Grécia. Então, aí nesse mapa, todos esses pontinhos que estão, essas bolinhas verdes, representam novas cidades-estados que foram formadas em áreas que foram colonizadas pelos gregos antigos. E a parte que está os quadradinhos pretos, que são as chamadas cidades-mães, as cidades que inicialmente já pertenciam aos gregos, e aí depois eles foram colonizando novas regiões e aumentando a sua expansão. Essa expansão colonial também estimulou o comércio marítimo e aumentou a utilização de moedas. Agora nós vamos falar sobre duas cidades-estados importantes da Grécia Antiga, que é a primeira, Atenas, que foi fundada pelos jônios por volta do século 10 a.C. Atenas ficava localizada, então, em uma região de bons portos naturais, e eles se dedicavam à pesca, à navegação e ao comércio marítimo. Inicialmente, em relação ao governo, Atenas tinha um rei, mas o poder, de fato, estava na mão da aristocracia, que significa governo dos melhores. Então, só aqueles considerados bem-nascidos, de famílias da nobreza, que eram chamados em Atenas de eupátridas, que podiam ocupar os cargos públicos. Aí, algumas das pessoas que ficavam excluídas em Atenas dessa participação política, desse direito a ocupar os cargos públicos, começaram a reivindicar mudanças. Era o caso, por exemplo, dos artesãos, dos comerciantes, e aí que veio as primeiras reformas nesse sentido, que foram as reformas feitas pelo legislador Solon. Ele acabou com a escravidão por dívidas para aqueles que fossem cidadãos atenienses, e ele substituiu aquele critério que antes era dos bem-nascidos, né, que para a pessoa poder ocupar cargos públicos inicialmente em Atenas, ela precisava ser da família da nobreza. Ele substituiu esse critério pelo critério censitário. Então, a partir de então, eram apenas as pessoas mais ricas que poderiam ocupar cargos públicos, ou seja, substituiu um critério pelo outro, e mesmo com essas reformas de Solon, então, a participação política continuou muito baixa e as terras ainda continuaram concentradas nas mãos de poucas pessoas. Foi só depois, no século VI, com o político Clístenes, quando ele estava no governo da cidade-estado de Atenas, que se formou em Atenas uma das questões que é um grande legado da história da Grécia Antiga para a nossa atualidade, que foi o surgimento da democracia ateniense. Esse Clístenes, então, ele promoveu uma série de reformas que deram origem a essa democracia, que significa poder do povo. A partir de então, todo cidadão ateniense passou a ter o direito de participação política. E aí existem duas diferenças básicas entre essa democracia ateniense e a democracia que nós praticamos nos dias de hoje. Na democracia ateniense, todo cidadão ateniense podia participar da política, mas era considerado cidadão ateniense apenas homens maiores de 18 anos e que fosse filho de pai e mãe ateniense. Então, quando se criou essa democracia em Atenas, cerca de 10% apenas da população de lá era considerado cidadão ateniense e, portanto, tinha esse direito de participação política. Uma outra diferença até interessante é que a democracia que nós vivemos atualmente, né, na maioria do mundo ocidental, ela é uma democracia indireta, ou seja, quando nós atingimos a idade de ter direito de votar,
nós escolhemos os representantes, votamos, por exemplo, no prefeito, no presidente, e é ele que governa por nós, nos representa, toma as decisões em nosso nome. Já na democracia em Atenas era uma democracia direta, ou seja, todo cidadão podia participar da eclésia, que era a Assembleia do Povo, e era nessa Assembleia que eram tomadas decisões como, por exemplo, propor e votar leis e decidirem que gastar o dinheiro público da cidade. Essas decisões, então, tomadas nessa eclésia, podia ter participação de todos aqueles que fossem cidadãos atenienses na tomada de decisões diretamente. Depois, quando Péricles governou a cidade de Atenas, é que a democracia ganhou uma forma mesmo, assim, foi instituída, oficializada de fato. Foi criado um tribunal popular composto por 6.000 cidadãos que eram eleitos por sorteio. Então, dava o direito a todos de participar, né, já que eles eram escolhidos por sorteio. E ele também instituiu uma remuneração para quem quisesse participar dessa Assembleia do Povo. Ou seja, aqueles cidadãos que eram mais pobres, eles passaram a ter o direito de conseguir, durante um tempo, ficar sem cuidar de seus afazeres para se dedicar à vida política, já que eles iam receber uma remuneração para isso. Ou seja, aumentou um pouco esse direito da participação política na democracia ateniense. Uma outra cidade-estado importante da Grécia Antiga era Esparta, que estava situada em uma região de altas montanhas e não tinha saída para o mar. Foi uma cidade fundada pelos dórios. Esparta é conhecida por ter sido uma sociedade bastante militarizada, onde os homens se dedicavam às atividades militares e à guerra pela maior parte da sua vida. Então, desde os 7 anos, os espartanos já começavam a treinar para as questões militares e para a guerra. Politicamente, Esparta era considerada uma diarquia, ou seja, era uma oligarquia, um governo de poucos, mas era governada por 2 reis, por isso diarquia. E esses 2 reis que governavam Esparta comandavam o exército e também cuidavam das tarefas sacerdotais. As leis em Esparta eram formuladas em um conselho chamado de Gerúsia. Faziam parte desse conselho os 2 reis mais 28 anciãos, que eram os espartanos com mais de 60 anos. A sociedade espartana era bastante hierarquizada. Então, tinha os esparciatas ou espartanos, que eram aqueles descendentes do povo que fundou Esparta, né, os dórios, e apenas esses descendentes dos dórios que tinham direito à cidadania e podiam ocupar os cargos políticos e militares. Tinha também os periecos, que era como se fosse uma camada média da sociedade espartana, que eram homens livres, mas sem direito à cidadania. E esses periecos viviam do artesanato, comércio e cultivo de pequenas propriedades. Por fim, existiam os ilotas, que eram os descendentes dos povos que Esparta havia ocupado. Então, Esparta, que era uma cidade-estado bastante militarizada, eles estavam sempre entrando em guerra e tentando ocupar outros povos ali ao seu redor. Esses povos que eram dominados por eles, então, eles eram os ilotas, que eram servos pertencentes ao governo de Esparta, mas que eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar para eles. Então, apesar desses ilotas terem uma vida bastante difícil, eles não eram considerados escravos, mas sim servos pertencentes ao governo de Esparta. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco sobre as características desse mundo da Grécia Antiga. Fiquem bem, até a próxima aula.